Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de reflexão através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa aqui o seu comentário, deixa também o seu like, não esquece de compartilhar, seja você também um emissor da Palavra do Senhor e faça também a sua inscrição no canal. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje, e nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 21, o nascimento de Isaque. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço.
Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Bom, aqui no capítulo 21 nós vamos ver o relato sobre o nascimento de Isaque, que era o filho legítimo, o filho da promessa, né? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Humanamente falando, era impossível Sara ter filhos, porque ela, além de ser estéril, ela já tinha 90 anos de idade. Daí a gente começa a imaginar. Hoje já não é muito normal se você vê uma notícia aí de uma mulher com 50 que ficou grávida e deu à luz, né? Geralmente nessa idade ela já entrou na menopausa, ela já não ovula mais e ela já não é mais fértil, né? E, humanamente falando, de novo, não é normal uma mulher nessas idades ter filhos, né? Ter filhos de maneira natural. Então, a gente já imagina que você já não tem a mesma disposição para cuidar de um bebê, porque demanda esforço físico, emocional. Nós sabemos como é, né? Então, uma mulher nessa idade, teoricamente, ela não pode ter filhos, mas como era o propósito do Senhor e ele tinha prometido, tudo que Deus fala, Deus cumpre, Deus não é homem para falhar nas promessas, então assim aconteceu. E o significado do nome Isaque é riso, né? Mas é um riso assim, no sentido de emoção, um riso bom, uma coisa muito boa, que daí Deus deu ali a Sara e a Abraão, né? Que ele era o filho da promessa, da descendência dele viriam grandes reis e inclusive veio nosso querido Senhor Jesus também. Depois aqui nós temos a passagem de que Isaque ele é desmamado, então há um grande banquete. Naquela época isso era bem importante, porque aqui não cita a idade que ele foi desmamado, mas era sinal de que a criança já estava bem saudável e ela não tinha mais os riscos de ter uma morte prematura. Então para eles era uma coisa, um grande evento, vamos dizer assim, quando a criança era desmamada. E acontecia muito que Ismael zombava, caçoava de Isaque. Isso estava incomodando Sara, claro, ela era mãe, e ela exige que Abraão expulse Agar, que era a serva dela, a serva egípcia, e Ismael, que era o filho de Abraão. E aí, lógico que Abraão ficou muito chateado, porque era filho dele, ele também amava, também era descendência dele. Mas aí Deus o conforta dizendo que era para ele atender o pedido de Sara e que Deus ia cuidar de Agar e de Ismael no deserto. Então, ele despede, né, Agar e Ismael, eles vão para o deserto, eles vão ali para Berseba, eu andei dando uma olhadinha, me parece que fica ali no sul da Palestina, nas fronteiras ali. E eles ficam desesperados a hora que acaba a provisão, né? A hora que acaba a água, principalmente, né? Num deserto, é muito necessária. E aí Agar chora, fica desesperada, Ismael também. Aí vem o anjo e diz que vai ter provisão sim para eles. Ela abre os olhos e vê a fonte de água. E depois eles vão viver a vida. E Agar, ela acaba dando o rapaz em casamento, né, para uma mulher egípcia também, igual ela era, né, alguém ali da terra do Egito, né. E depois vem a passagem que Abraão faz aliança com Abimeleque. Abimeleque a gente já viu lá nos capítulos anteriores, ele era um rei filisteu, que quando Abraão chegou lá, antes de Isaque nascer, ele e Sara, Abraão mentiu para ele dizendo que Sara era sua irmã, né? Vocês lembram? E aí depois ele acaba tendo uma revelação em sonho de que aquilo não era verdade, que ele não ia poder possuir aquela mulher porque ela já tinha marido, e ele devolve, né, Sara para Abraão e os manda embora dali, mas os abençoa com várias coisas. E ele acaba depois aqui nessa passagem fazendo uma aliança, né? Abimeleque faz uma aliança com Abraão. E porque ele disse que Deus era
tudo que Abraão fazia. Ele percebia isso e Abraão era muito próspero, então eles fazem ali uma aliança, vamos dizer assim. E daí aqui diz que Abraão ficou por muito tempo morando na terra dos filisteus. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, se foi abençoador, se foi esclarecedor para você de alguma maneira, compartilha, manda para alguém que você ama, para alguém que é importante para você. Eu te agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.